Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira de tratamento de saúde de nossa casa. Nós daremos continuidade à obra Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje trabalharemos o capítulo 52, que traz o título Ante os Mundos Superiores. Este livro, assim como alguns que vão falar das obras da codificação, neste aqui estamos estudando a obra Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. As reuniões públicas aconteciam nas segunda e sextas-feiras, na cidade de Uberaba, onde Chico Xavier participava. Era lido um trecho da obra, feito o comentário, e logo em seguida, Emmanuel, ele nos brindava com uma lição pertinente àquilo que foi comentado ou lido na noite. E essa reunião aconteceu no dia 21 de agosto de 1961. Então já faz aí mais de 60 anos. E foi aberto a primeira parte do livro Céu e Inferno, capítulo 3, item 11. Onde Kardec, neste capítulo, está falando do céu. Então, a obra Céu e Inferno, ela vai tratar de vários assuntos e que durante séculos foram denominados grandes tabus. A doutrina espírita, ela tem como objetivo nos esclarecer. E através desse esclarecimento, nós vamos trabalhando conosco o consolo. O consolo de sabermos que o céu não é algo, como se diz, inatingível. E aqui nós vamos entender também a questão do inferno, do purgatório, e de tantas outras questões que foram colocadas como grandes tabus pelas teologias, tanto a católica quanto o protestantismo, e outras filosofias e ideologias de cunho religioso. Então nós vamos ler primeiramente o item 11 do capítulo 3 da obra Céu e Inferno, para sabermos o porquê que Emmanuel traz essa lição, cujo título é Ante os Mundos Superiores. Kardec diz assim: a reencarnação pode ocorrer na Terra ou em outros mundos. Então vejam bem, ele já inicia trazendo dois pontos que são negados pela teologia tradicional, o catolicismo, o protestantismo e tantas outras ramificações de cunho cristão, e algo que a ciência ainda também não traz como algo afirmativo. Há muitas especulações e contradições. Porque Kardec está falando de reencarnação, de mundos que são habitados fora do orbe em que nós nos encontramos. A ciência ainda, ela não traz para nós a ocorrência de vida e vida inteligente fora do planeta que nós habitamos. E ele continua: entre os mundos há os mais avançados, uns do que os outros, onde a existência se cumpre em condições menos penosas do que na Terra, física e moralmente, mas onde não são admitidos senão espíritos chegados a um grau de perfeição em relação ao estado desses mundos. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do capítulo 3, o Kardec ele vai trazer para nós uma linha de entendimento, de cunho até mesmo pedagógico, para iniciarmos uma compreensão melhor acerca da categoria dos mundos. Lá ele vai nos apresentar 5 categorias: os mundos primitivos,
os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos ditosos ou divinos. A Terra está na categoria de provas e expiações ainda. Ela vai avançando, porque a lei é de progresso. Então nós estamos evoluindo, progredindo, nos dois aspectos, no campo material e no campo moral espiritual. E um dos fatores que permite este processo de crescimento, de desenvolvimento, de evolução, é a reencarnação. Sem a reencarnação, fica difícil nós compreendermos e entendermos a justiça divina. E aí ele vai trazer aqui, a vida nos mundos superiores já é uma recompensa, porque aí se está preservado dos males e das vicissitudes das quais se é alvo neste mundo. Os corpos, menos materiais, quase fluídicos, não estão sujeitos às doenças, nem às enfermidades, nem às mesmas necessidades. Então, nos mundos superiores, não existe doença, porque não há doentes. Mas por que não há doentes? Porque o espírito que habita esses mundos está em harmonia com a lei divina, em harmonia com a própria consciência. Nesses mundos, o espírito processa ainda a sua evolução, mas de uma forma que nós ainda encarnados e muitos desencarnados na Terra não temos condições mesmo de saber. Porque eu nunca habitei um mundo superior. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu posso afirmar. Nunca habitei. O máximo que eu já habitei, nós sabemos, foram os mundos transição e mundos primitivos, e Kardec também trabalha muito na obra A Gênese e no próprio Livro dos Espíritos. Mas mundos de provas e expiações, nós sabemos, nós conhecemos. E o mundo de regeneração, ele vai sinalizar para nós justamente uma espécie de apaziguamento, minoramento de nossas dores, de nossos sofrimentos. Não quer dizer que as dores e os sofrimentos serão extintas em um mundo de regeneração. Então nós sugerimos, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de Santo Agostinho falando desses mundos. E ele aborda o mundo de regeneração, onde ainda passaremos por situações necessárias ao nosso processo evolutivo. E Kardec continua: os maus espíritos desses mundos superiores, estão excluídos. Os homens neles vivem em paz, sem outro cuidado que o do seu adiantamento pelo trabalho da inteligência. Neles reina a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo, a verdadeira igualdade, porque não há orgulho, a verdadeira liberdade, porque não há desordem a reprimir, nem ambiciosos procurando oprimir os fracos. Parece até um sonho um mundo desse, não é verdade? Nós estamos, assim, ansiando, almejando estarmos nestes mundos. Só que tem um pequeno detalhe. Para que nós possamos estar ou viver nesses mundos, se faz necessário cuidar de nós mesmos.
Então vejam bem, não é cuidar do outro, não. Cuidar de nós mesmos. Porque quando deixarmos o plano físico, não teremos ninguém, do ponto de vista físico, para estar ali nos auxiliando de forma mais direta, efetiva. Os que ficarão no mundo físico poderão nos auxiliar em muito através de suas preces, através de suas orações. Mas será a nossa consciência que vai adentrar a realidade da vida. E dentro dessa realidade, nós vamos então observar o que nos falta para avançar. Então todos nós estamos buscando a realização deste sonho. Como? Através dos esforços que temos que empregar no nosso dia a dia, em nos tornarmos pessoas mais fraternas, mais humanas, mais solidárias, menos egoístas, menos orgulhosas, menos ambiciosas, coisa que ainda estamos tendo grande dificuldade. Grandes dificuldades. Bom, o item é um pouco grande, nós vamos encerrar por aqui e passarmos para o livro Justiça Divina. Aí o Emmanuel traz o título Ante os Mundos Superiores. Uma lição que foi escrita no dia 21 de agosto de 1961. Dentro dessa lição, o Emmanuel vai chamar-nos a atenção para muitas coisas. Coisas que já aconteceram na humanidade antes dele escrever, que estavam acontecendo naquele momento em que ele estava escrevendo, e que iria acontecer após a escrita. Ele vai dizer assim: quando nos referirmos aos mundos superiores, recordemos que a Terra, um dia, formará entre eles por estância divina. Então o planeta chegará à condição de regeneração, avançará para o mundo feliz e conquistará o patamar de um mundo ditoso ou divino. E quando isso acontecer, a estrutura planetária, no aspecto geográfico, no aspecto físico, dentro dos elementos materiais e os espíritos que aqui estarão também habitando, estarão numa situação bem diferente, mas muito diferente, que nós ainda não somos capazes de dimensionar. Temos uma ideia que nós necessitamos formatar na nossa estrutura psíquica e íntima. É Jesus, guia e modelo. A tal ponto que Kardec nos chama a atenção, na questão 625 do Livro dos Espíritos, que o ser terreno, o homem terreno, aspira na Terra a chegar conforme Jesus foi o grande modelo e exemplo. Então ele é o arquétipo. Quando nós falamos de Jesus, falamos do Jesus homem, que movimentou entre nós, que viveu entre nós. Este homem não trazia nenhum traço de imperfeição. Porque Jesus, o Cristo, nós ainda vamos ter que caminhar por muitos planetas, muitos sistemas solares e muitos sóis. Mas Jesus, homem, o arquétipo, que Kardec trabalha na questão 625, nós conseguiremos chegar. Mas Jesus,
Cristo, isto é, o Espírito puro, chegaremos, mas a caminhada ainda vai ser muito longa. Atualmente, no entanto, apesar das magnificências que laureiam a civilização em todos os continentes, não podemos aliar-nos do preço que pagará pela promoção. Então, Emmanuel nos chama a atenção que a Terra vai pagar um preço para avançar nesta promoção. Sem dúvida, os campos ideológicos da vida internacional entrarão em conflitos encarniçados pelo domínio. Então ele escreveu isso aqui no ano de 1961. Olha o que está dizendo. Os campos ideológicos da vida internacional entrarão em conflitos encarniçados pelo domínio. As nuvens de ódio que se avolumam na psicosfera do planeta rebentarão em tormentas arrasadoras sobre as comunidades terrestres. Contudo, as vibrações do sofrimento coletivo funcionarão por radioterapia na esfera da alma, sanando a alienação mental dos povos que sustentam as chagas da miséria em nome da ideia de Deus, e daqueles outros que pretendem extirpá-los, banindo a ideia de Deus das próprias cogitações. Engenhos de extermínio desintegrarão os quistos raciais e as cadeias que amordaçam o pensamento, remediando as agonias econômicas da humanidade e dissipando as correntes envenenadas do materialismo a estender-se por afrodisíaco da irresponsabilidade moral. Então, o materialismo é ainda a maior chaga da humanidade. E nós, infelizmente, somos mais materialistas, estamos mais vinculados à materialidade do que propriamente para com a espiritualidade. Nós estamos nos esforçando. O fato de nós nos encontrarmos aqui e de buscarmos trabalhar em nosso campo mental ideias pertinentes àquilo que Jesus nos trouxe como fundamento, buscar o reino de Deus e sua justiça, nós estamos gradativamente alinhando ao nosso modo de ser, de pensar, de agir. Não é tão simples como nós sabemos. Agora veja bem o que Emmanuel vai dizer. Enunciando, porém, semelhantes verdades, é forçoso dizer que não somos profetas do beliquismo, ou seja, da guerra, nem Cassandras do terror. Examinamos simplesmente o quadro escuro que as nações poderosas organizaram e que lhes atormenta. Hoje, os gabinetes de governança, ainda mesmo quando se esforçam por disfarçá-lo nos banquetes políticos e nos votos de paz. Isso foi escrito em 1961. E ao fazê-lo, desejamos apenas asseverar a nossa fé positiva no grande futuro. Quando o homem, superior a todas as contingências, respirar, enfim, livre dos polvos da guerra. Quando ele coloca polvos dos tentáculos que a guerra ainda erige sobre cada um de nós. E quando fala em guerra, não é simplesmente essa bélica, esse guerrear de nação contra nação,
com armas que hoje, de grande potência, sabemos que existem na nossa humanidade. Porque muitos de nós, no dia a dia, guerreamos. Guerreamos com os nossos pensamentos. Guerreamos com as nossas ideias. Guerreamos com os amigos, os irmãos que convivem conosco dentro do mesmo teto. Guerreamos nas instituições, uma casa espírita. Ainda há muita guerra. Guerra de opinião, guerra de ideia, guerra de querer prevalecer a verdade, que muitas das vezes pensamos que nós somos detentores da verdade. Não que isso não seja algo bom e positivo, porque é através dessa relação de convivência é que nós vamos observando em nós o quanto temos que modificar, que mudar, que transformar. Os polvos da guerra que lhe sugam as energias e lhe entornam inutilmente o sangue em esgotos de lágrimas. Abrindo as estradas do Espírito para essa era de luz, abracemos a charrua do suor, o trabalho. Pela vitória do bem, seja qual for o nosso setor de ação, não importa onde você se encontra, encarnado ou desencarnado, qual seja a sua atual posição. O que importa é que cada um de nós temos o dever de sermos sentinelas do Cristo. Sentinelas, primeiramente, conosco mesmo, e estarmos atentos, vigilantes em torno de nós, para não sermos, conforme Emmanuel colocou, atraídos por esses tentáculos. Obreiros da imortalidade. Estamos tomando consciência da vida, não no seu sentido físico, mas no seu sentido real, espiritual. Porque nós, mesmo entendendo que somos espírito, nós fazemos tudo ao contrário daquilo que significa espírito. Mas nós estamos neste caminho, construindo. E aqui, Emmanuel vai colocar obreiros da imortalidade. Contemplaremos os habitantes da terra a emergirem de todos os escombros com que pretendam sepultar-lhes as esperanças, elevando-se em direitura de outras pragas do universo. Isto é, jamais sejamos pessimistas. Trabalhemos com confiança, abrindo em nossos sentimentos o sol da esperança. Porque se nós estamos conscientizando que somos espírito imortais, e que vamos avançando na linha de progresso nos mundos, devido à evolução que estamos processando em nós, não podemos nos permitirmos sermos invigilantes quando chega até nós uma série de tempestades convidando-nos ao desânimo, ao pessimismo, à desesperança. Jamais
podemos sequer pensar nisso. E enquanto nos empenhamos cada vez mais em largas dívidas para com a ciência, então ele está colocando aqui que nós estamos abrindo campo aí de dívida do ponto de vista científico, que nos rasga horizontes e traça caminhos novos. Vivamos na retidão de consciência, fiéis ao Cristo. No serviço incessante de burilamento da alma, na certeza de que se a glorificação chega por fora, a felicidade real, verdadeira, é obra de dentro. Então, nós somos os detentores das nossas vidas. Nós podemos sermos, hoje, a partir de agora, um pouquinho melhor do que temos sido até então. Observando com carinho todos esses ensinamentos que a espiritualidade nos traz. Porque muitos de nós sabemos, à medida que as semanas, os meses, os anos, as décadas vão avançando, já não estaremos mais aqui do ponto de vista físico. E precisamos tomar tento desta realidade. Porque, como obreiros da imortalidade, conforme Emmanuel colocou, estamos sendo convidados a trabalharmos pela implantação da paz, da fraternidade, do amor na Terra. Não é obra fácil. É uma obra dificílima. Mas, conforme Jesus disse aos seus discípulos e apóstolos, no registro do Evangelho de Lucas, não alegrai-vos, porque espíritos ainda inferiores têm se submetidos a vós. Porque eis que vir Satanás cair do céu como relâmpago. Exultai, porque os vossos nomes escritos estão no reino dos céus. Cada um de nós que aqui nos encontramos e que adentramos uma casa, seja ela qual for, cuja proposta é buscar a Deus, lembremos que a espiritualidade está nos direcionando corações amigos e queridos para favorecer o nosso entendimento e criarmos coragem de sermos hoje bem melhores do que até então temos sido. Mas nós vamos encerrar essa primeira